A aula de hoje é sobre modelos meta-analíticos. Se a gente seguir o artigo do Shinichi Nakagawa, lá de 2017, a gente está na seção 4, que se chama Qual modelo meta-analítico a gente vai usar. E, basicamente, a escolha desses modelos está associada com a estrutura dos nossos dados. Olha só, falando um pouquinho sobre tipos de modelo, a gente tem, e vocês podem olhar depois no artigo que eu vou colocar lá no site e no capítulo do livro da Korytcheva. O capítulo do livro da Korytcheva é o capítulo 8, que trata sobre modelos meta-analíticos. A gente tem 3 tipos de modelos meta-analíticos. Um deles a gente vai chamar de efeito comum, ou common effect. A gente tem um outro tipo de modelo que chama random effect. E o último tipo de modelo a gente vai chamar de meta-análise multinível, ou meta-análise hierárquica. O resumo da história para vocês é: quase sempre, ou sempre, na prática, vocês vão ler ou vão utilizar modelos meta-analíticos multinível. Muito dificilmente vocês vão usar esses 2 primeiros tipos de modelo, por conta das premissas desses modelos. E as premissas desses modelos estão descritas de maneira bem breve aqui nesse slide. Cada um desses modelos tem um conjunto de premissas diferentes. Os primeiros 2 tipos de modelo, o de efeito comum e o modelo de efeito aleatório, eles partem dessa premissa aqui super importante, que todos os tamanhos de efeito são independentes. E logo de cara, eu acho que eu convenci vocês não vão encontrar esses tipos de tamanho de efeito nas meta-análises que vocês vão conduzir. E muito menos nas que vocês vão ler, pelo menos nas áreas de ecologia e evolução. Então, se vocês encontrarem uma meta-análise de efeito comum ou de efeito aleatório na literatura, já liga aí o alarme e presta bastante atenção no que os autores fizeram, porque muito provavelmente eles usaram um modelo errado. Um modelo que está quebrando uma premissa importante. E uma coisa desses modelos, que a gente vai entender agora, é o seguinte: esse modelo de efeito comum, ele está tratando todos os tamanhos de efeito do seu conjunto de dados, todas as estimativas dos trabalhos originais, como se aquelas estimativas tivessem a mesma média real em comum. E aí eu pergunto para vocês, vocês podem responder aí na casa de vocês em voz alta, sozinhos. Vocês acham que isso é uma premissa razoável quando a gente está fazendo um trabalho biológico? Será que um trabalho que mediu um tamanho de efeito com Pardal e um trabalho que mediu um tamanho de efeito com BenTV, será que esses tamanhos de efeito, né, no mundo abstrato, teórico, será que eles compartilham a mesma média? Para mim não faz nenhum sentido pensar assim, porque logo de cara são 2 espécies diferentes. E Pardal e BenTV fazem parte de regiões completamente diferentes da filogenia, tem histórico evolutivo diferente. Pardal é uma espécie de origem na Eurásia, o BenTV é um bicho que está aqui. Então, assim, logo de cara, eu não consigo ver sentido em usar uma meta-análise de efeito comum. Parece quebrar as premissas biológicas logo de cara. E aí, uma consequência dessa premissa, que todos os tamanhos de efeito compartilham a mesma média, é que olha só isso, qualquer diferença entre os dados que você observa são diferenças causadas simplesmente pela variância amostral, pelo erro amostral. Teoria está te dizendo com essa premissa de que se você encontrar um tamanho de efeito para o Pardal, que está aqui desse lado, e você encontrar um tamanho de efeito para o BenTV, que está aqui desse outro lado, a única diferença nesses tamanhos de efeito é variação amostral, que é basicamente diferenças de tamanho de amostra, ou erro de medidas. E aí eu pergunto para vocês, dá para acreditar nisso? Eu acho bem difícil. Não me convence, tá? Então, como leitor, não me convence pensar dessa maneira. E aí eu já descarto logo de cara, assim, eu não vou usar uma meta-análise de efeito comum para conduzir as pesquisas que eu estou envolvido. Não faz sentido. Mas elas vão aparecer, e vocês precisam entender isso. Essa aqui é a meta-análise de efeito comum, e aí eu vou explicar essa figurinha para vocês entenderem as próximas, que talvez demore um pouquinho para entender o que está acontecendo. Aqui no eixo X a gente tem uma medida de tamanho de efeito. Vamos supor que isso aqui é uma diferença entre médias, isso aqui é uma diferença igual a um desvio padrão, e aqui uma diferença igual a menos um desvio padrão.
Esse quadradinho preto aqui embaixo é o tamanho de efeito meta-analítico. É a média meta-analítica quando a gente junta as estimativas do estudo A, do estudo B e do estudo C. A meta-análise de efeito comum, que é que vocês nunca vão usar, ela está partindo do pressuposto de que todos esses estudos, o A, o B e o C, eles, no mundo abstrato, eles compartilham essa mesma média, que está indicada aqui por essa linha vertical cinza ou preta. Tudo que vocês estão vendo aqui, essas bolinhas laranjas, essas bolinhas são o tamanho do efeito que foi medido em cada um desses estudos. Então, o estudo A encontrou um efeito positivo, razoável, grande, médio, o tamanho de efeito no estudo B é pequeno e negativo, e no estudo C é médio e negativo. Todas essas diferenças do que foi medido nos estudos originais e essa média verdadeira, real, que a gente nunca vai saber, são diferenças causadas por variação amostral, por erro amostral ou por tamanho de amostra. E é por isso que essas distribuições que vocês estão vendo, essas curvas em laranja que estão aqui na figura, todas essas curvas elas estão alinhadas, a média delas está alinhada com essa média geral, essa média real. Todas elas compartilham a mesma média. Essas distribuições elas são mais largas ou mais estreitas de acordo com o tamanho da amostra. Então, olha lá, o estudo B tem um N igual a 10, ele tem uma distribuição mais larga. O estudo A tem um N igual a 20, ele tem uma distribuição um pouco mais estreita. E o estudo C tem uma distribuição menorzinha, mais estreitinha, porque ele tem um maior tamanho de amostra. Isso é premissa desse modelo. E a gente não vai usar isso, porque ele vai atribuir toda a variação que você encontra nos resultados para erro. E eu custo acreditar que toda variação que vocês observam entre tamanhos de efeito é simplesmente erro amostral. O próximo modelo é o que a gente vai chamar de modelo de efeito aleatório. Ele relaxa uma das premissas, é essa que a gente viu aqui no modelo de efeito comum, de que todas as medidas elas compartilham a mesma média. Ao relaxar essa premissa, o que esse modelo faz é o seguinte, a premissa dele agora é todas as medidas elas não compartilham mais a mesma média. Então é por isso que as curvas laranja, tá vendo? Aquelas curvinhas laranjas do exemplo anterior, elas estavam todas alinhadas com essa linha vertical cinza. No modelo de efeito aleatório, elas não estão mais alinhadas. Cada uma delas está deslocada para um lado. Mas o que esse modelo tem como premissa é que todas essas estimativas compartilham da mesma distribuição de efeitos. Curvinha verde aqui. Então, se vocês olharem, a curva verde ela é igual para os 3 estudos. A gente está dizendo, olha, estimativas desses tamanhos de efeito, dos estudos originais, elas vêm dessa mesma distribuição de dados. Mas dentro dessa distribuição de dados, elas podem estar em qualquer lugar dessa distribuição. E aí isso é um modelo um pouco mais legal, um pouco mais elegante, porque ele permite que a gente faça uma coisa. Ele permite agora que a gente separe a variação explicada pelo modelo em 2 categorias. A primeira categoria, que vocês estão vendo aqui no modelo, que aparece no modelo de efeito comum, é esse E. E o E é basicamente um erro amostral. Então você tem uma variação que é erro amostral, que é a diferença de precisão de medida, a diferença de tamanho de amostra, mas você tem uma diferença, que é essa bolinha, desculpa, esse quadradinho verde, o desvio do quadradinho verde para esse efeito médio, geral, isso é uma diferença real entre os estudos. Que se a gente voltar lá no nosso exemplo dos passarinhos, era uma diferença real nas medidas de tamanho de tarso e de peso entre os passarinhos. Então aqui a gente está dizendo, olha gente, nesse modelo eu posso mostrar para vocês que tem parte da variação que não é explicada, que é atribuída a erro de amostra ou erro de medição, e tem parte da variação que eu sei que são diferenças reais entre os estudos. Eu não sei te dizer quais são essas diferenças reais, mas eu sei te dizer que são diferenças biológicas ou metodológicas que fazem que os tamanhos de efeito sejam diferentes. E eu consigo te dizer quanto da variação que é explicado por essas diferenças. Então isso aqui é um modelo mais legal, porque ele deixa a gente tirar essa informação dele. Mas se vocês estão prestando atenção,
ele ainda tem aquela premissa de que você só pode ter um tamanho de efeito por estudo. Tem um tamanho de efeito, um no estudo A, um no estudo B e um no estudo C. Isso é uma restrição porque a gente acabou de ver naquela planilha de dados. A gente viu que é bem comum encontrar mais de um tamanho de efeito por estudo. Vocês devem ter visto que no cantinho tem uma equação, chama I ao quadrado. I ao quadrado chama heterogeneidade. E heterogeneidade é a quantidade de variação que a gente consegue atribuir a alguma característica daquele conjunto de dados. No nosso caso desse modelo, a única coisa que a gente consegue fazer é atribuir variação para o E, que é o erro amostral, ou o S. E o S, nesse caso, é a diferença entre os estudos. Então, esse símbolo aqui, ele é o tal ao quadrado, e tal ao quadrado é a variância que é atribuída à diferença entre os estudos. Ou seja, o resumo dessa equaçãozinha é: eu consigo dizer para o leitor quanto de variação a diferença entre os estudos explica, e o quanto disso vem de erro amostral. Isso é elegante, tá, galera? Eu espero que depois que a ficha comece a cair, é um processo, depois que a ficha comece a cair, vocês comecem a apreciar o quão interessante é poder estimar essas coisas. E a gente precisa dar mais atenção para a variação, e para a variação que a gente consegue explicar e não consegue explicar, porque são fenômenos naturais, né? A gente não consegue controlar essas coisas no laboratório bonitinho. Agora, galera, esse modelo que está na tela, o multinível, que chama meta-análise multinível, é o que a gente tem de melhor. Assim, é o estado da arte de modelos meta-analíticos para lidar com conjuntos de dados que são complexos. E é o que vocês vão usar. Esse modelo ele é elegante porque ele relaxa, né? Ele elimina essa premissa da independência dos dados. Então você sabe que esse modelo agora ele pode trabalhar com dados que têm correlações, que vêm do mesmo estudo, que vêm da mesma espécie, que tem uma história filogenética compartilhada, que foram medidos no mesmo habitat, enfim. Aí a questão é de estruturação dos dados e depende de cada trabalho que vocês estão fazendo. Esses modelos eles permitem que a gente inclua vários tamanhos de efeito para cada estudo. A coisa mais bonita desses modelos é que eles não estão jogando fora informação. E foi uma das primeiras coisas que eu falei no começo da aula. Se você tem que partir para essa premissa da independência, você tem que sortear uma medida, ou você tem que fazer uma média delas, né? Transformar essas medidas em uma só. Com o modelo multinível, você incorpora toda essa informação ao invés de jogar fora. E como a gente sabe que essas informações são escassas na literatura, jogar fora não me parece uma solução adequada. Eu prefiro usar esse modelo que deixa usar todas as informações. Então, eu sou a favor de quanto mais informação você tiver, melhor. Você está sendo o mais abrangente possível na hora de estimar seus parâmetros. Esse modelo, ele não é diferente dos outros dois que eu mostrei, ele só é mais inclusivo. Você pode colocar agora, olha só, se você olhar aqui nessa parte de cima da figurinha C, são os mesmos 3 estudos, A, B e C, só que agora para cada estudo a gente tem 2 tamanhos de efeito. Tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. A parte de baixo, daqui para baixo dessa linha, são todas as estimativas, né? São todos os efeitos. O efeito do estudo A1 e 2, B1 e 2, C1 e 2. Ele fica complicado porque tem muita linha, muita cor, tem um monte de coisa acontecendo. E aí vale a pena a gente ir num passo a passo aqui para entender o que está acontecendo nessa brincadeira toda. Se a gente voltar lá na figurinha inicial, no A, a gente voltar aqui no A, a gente tem essas curvinhas laranjas que são as distribuições associadas com cada medida de tamanho de efeito. Então esse tamanho de efeito aqui tem um N igual a 20, e aí o N igual a 10 e N igual a 30. A gente voltar lá, a gente tem essas mesmas curvinhas laranjas aqui, olha lá, elas estão aqui embaixo. Cada tamanho de efeito tem a sua curvinha laranja, e cada uma dessas curvinhas laranjas depende do tamanho daquela amostra. Esse tamanho de efeito tem um N igual a 5, ele tem uma distribuição de erro muito grande associada a ele. A bolinha laranja é o tamanho de efeito que foi medido naquele estudo. Se a gente olhar de novo aqui, ó, essa linha
vertical, a cinza escura, mais forte, ela é o tamanho de efeito médio, ou o tamanho de efeito verdadeiro esperado. Se a gente voltar aqui para a parte de cima do gráfico, a gente tem as mesmas 3 curvas verdes que a gente viu para o modelo de efeito aleatório. Ou seja, é a distribuição de valores que todos aqueles estudos compartilham. Todos aqueles estudos vêm dessa mesma distribuição teórica. Por isso que essas distribuições estão todas centradas no valor real, ou na média geral. Né? Todas elas compartilham essa distribuição. Se a gente pedir para o modelo estimar para a gente, modelo, retorna para a gente qual que é o valor previsto do tamanho de efeito do estudo A. Ele vai dar essa estimativa do quadradinho verde. E assim por diante para o estudo B e para o estudo C. Agora aqui na parte de baixo, vai lá para a parte de baixo, a gente tem uma outra curvinha, que é a curvinha azul. Essa curvinha azul agora, não sei se vocês perceberam aí a pegadinha, mas as curvinhas azuis, elas estão centradas no quê? No valor previsto para cada um dos estudos. Então agora, assim, o negócio começa a ficar, aí que vem a história multinível e hierárquica, né? Cada tamanho de efeito do mesmo estudo, ele vem de uma distribuição de valores associadas com aquela estimativa do estudo. Ou seja, desconsiderando qual é o desvio daquele estudo, todas elas compartilham dessa mesma curvinha. Então agora a gente consegue estimar, aí começa a ficar legal a brincadeira e começa a ficar complexo ao mesmo tempo. A gente consegue estimar agora coisas legais como qual é a quantidade de variação que está vindo de diferenças entre os estudos, que é o que vocês estão vendo em verde. A gente pode calcular qual que é a quantidade de variação que está vindo, porque esses estudos são diferentes. A gente pode calcular agora qual é a quantidade de variação que é atribuída às diferenças entre tamanhos de efeito do mesmo estudo. Que é o que a gente viu no caso dos passarinhos, né? A gente fala, quanto de variação a gente está vendo aqui entre os passarinhos, o resto seria erro amostral e dentro da identidade dos passarinhos. Então o negócio começa a ficar super complexo. Aí começa a ficar difícil de visualizar, porque essas relações são complicadas mesmo. Mas, na prática, é isso. A gente começa a conseguir particionar a variação em diferentes níveis. E você começa a ter mais poder agora de explicação. Você pode falar, por exemplo, olha só, a gente tem poucas diferenças entre os estudos. Isso quer dizer que tamanho de efeito medido no estudo A, no B ou no C, eles se comportam como estudos medidos de forma independente. Ou se a gente encontra muita diferença entre os tipos de variação dos estudos, quer dizer que os tamanhos de efeito medido do estudo A são muito diferentes do estudo B, do estudo C e assim por diante. Quer dizer que isso importa, né? A forma como o estudo foi conduzido está influenciando a sua medida de magnitude de efeito. E isso pode ser importante para discutir. Pode ser uma questão de um grupo de pesquisa que sempre encontra efeitos de um jeito, pode ser uma questão metodológica, alguns laboratórios sempre medem de uma maneira, e isso está influenciando o tamanho de efeito. E aí vocês devem estar pensando, mas como é que eu visualizo isso, né? Onde é que mora essa explicação? Só para mostrar para vocês uma das possibilidades. A gente descobriu nesse estudo que a filogenia filogenia era um fator aleatório. Eu acabei de falar para vocês que é importante ser considerado, porque essas espécies compartilham parte da história evolutiva. A gente descobriu que filogenia é importável, ela explica parte da variação. Está aqui nessa parte de análise nível da espécie. A gente diz o seguinte, a força da relação entre coloração das penas e medidas combinadas de qualidade individual depende da espécie. No entanto, a gente descobriu que o sinal filogenético é fraco. O tabelão está aqui. Olha só para a parte aqui da direita da tabela, que tem aquele negócio que eu chamei de heterogeneidade, que é basicamente a quantidade de variação que cada componente aleatório está explicando. Uma das variáveis aleatórias era a identidade do estudo. Olha lá quanto que ela explica de variação. Menos de 1% da variação. A identidade do estudo não explica quase nada de variação na força dessas correlações, que é o nosso tamanho de efeito. Filogenia explica 2%,
Espécie explica 1%. É pouquinha variação que está sendo explicada por essas características. Tá bem pouco. Mas aí tem uma coisa legal, quando você coloca isso num gráfico, coloca isso aqui num gráfico e olha para esse gráfico com calma, você começa a entender um pouco do que está acontecendo na prática com essa variação. O que vocês estão vendo aqui são os tamanhos de efeito, são coeficientes de correlação. A gente pediu para o modelo estimar o tamanho de efeito para cada uma das espécies. Tem um piprídeo, que é um passarinho bonitinho que a gente encontra na Amazônia, quase tudo europeu, americano. Então, você tem clados, tá vendo? Olha só, esse clado aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, que as bolinhas estão todas vermelhas, o ancestral comum desses caras, olha só, House Finch, que é uma espécie, tem 31 tamanhos de efeito. Então, essa bolinha grande quer dizer que a gente tem uma precisão grande naquela estimativa. As bolinhas pequenas estão associadas com um tamanho de amostra pequeno. São 2 tamanhos de efeito. Essa espécie aqui só tem 1 tamanho de efeito. Então, a bolinha é proporcional à quantidade de informação. O que eu queria mostrar para vocês é, nossa variável de interesse era o tipo de carotenoide. Os vermelhinhos são carotenoides que os passarinhos conseguem metabolizar. Todo mundo nesse clado aqui de baixo, do House Finch e desses outros passarinhos, todos eles conseguem metabolizar o carotenoide. Todos eles. Ou seja, o ancestral comum mais recente desses caras, no mínimo, ele conseguia converter esses carotenoides e todo mundo ali dentro daquele clado manteve essa habilidade, essa via metabólica. A gente tem aqui uma inércia filogenética, mas ao longo do resto da filogenia, isso varia bastante. Então, na prática, tirando esse clado aqui, na prática, a filogenia explica muito pouco da intensidade da correlação. A gente tem uma relação forte com uma via metabólica. Mas se vocês olharem aqui, as correlações aqui dentro, cada bolinha é uma correlação, as correlações estão pipocando em vários lugares diferentes. Ou seja, a filogenia não está explicando o quão fortes são essas correlações. Explica uma outra coisa, que é se o bichinho tem ou não tem a capacidade de processar o carotenoide. Mas não explica para a gente se aquela correlação vai ser forte, fraca, ou negativa ou positiva. Mas era interessante mostrar isso para o leitor, por mais que a filogenia não explicasse o quão fortes são essas correlações. A gente já conversou um pouquinho, a gente tem como incorporar informação filogenética numa meta-análise. Isso pode parecer complicado, a gente não precisa entrar nas questões estatísticas e matemáticas, mas basicamente o que vai acontecer é, a gente vai pegar uma filogenia, uma topologia, e a gente vai transformar essa filogenia numa matriz de distâncias filogenéticas. A gente vai ver isso na prática, como é que isso funciona. E aí, o que acontece, a gente tem A, nesse caso, é o efeito filogenético nesse modelo, e esse A, ele é representado por um coeficiente de variação que o modelo vai estimar para cada espécie, levando em consideração que essas espécies são correlacionadas. Então, a gente tem uma matriz, esse Azão é a matriz de correlação de distâncias entre pares de espécie. D1, 2 aqui é a distância entre a espécie 1 e 2. D1, 3 é a distância entre a espécie 1 e 3, e assim por diante. E no final das contas, isso vai influenciar o erro associado com a variação da história filogenética, ou da história evolutiva dessas espécies. Esse era o último slide, só para a gente fechar essa breve aula sobre uma introdução aos modelos meta-analíticos. Tchau, gente, um abraço, boa tarde.